Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. A situação envolvendo o futebol do glorioso John Textor, Clube Social, Eagle Futebol. Vamos comentar neste vídeo em mais um conteúdo robusto e lembrar também da grandeza do clube que há exatamente um ano, em 26 de novembro de 2024, venceu o Palmeiras de maneira épica no Allianz Parque, 3-1, com o time completo, sem mimimi, sem poupar jogador. E perdeu o Bastos, lesionado naquela partida. No dia seguinte, o Fogão viajaria para Buenos Aires, onde disputaria a final da Libertadores no dia 30 de novembro de 2024, contra o Atlético Mineiro no Monumental. Disputou e venceu. Ontem, o Palmeiras foi com o time reserva. Tivesse vencido o Grêmio, ficaria 2 pontos do Flamengo, que empatou com o Atlético Mineiro fora de casa. O Palmeiras tremeu na hora H, pipocou na reta final do Brasileirão. O Botafogo é gigante. Pois bem, galera, falando a respeito de tudo aquilo que vimos ontem, o Botafogo entrando na justiça para proteger o futebol. Isso já precisa ser entendido. Não sou sócio proprietário do clube, deixo isso claro sempre, não tenho viés político, mas conheço algumas pessoas, não conheço pessoalmente o presidente João Paulo Magalhães, e ele está trabalhando nos bastidores já há algum tempo para proteger o futebol do Botafogo. Eu estou sendo aqui bem equilibrado, porque não quero pender para um lado ou para o outro. Sou muito grato ao John Textor, não estou aqui falando que ele tem que sair ou permanecer. O Botafogo precisa novamente buscar as taças em 2026 e na sequência também. Botafogo precisa ser sempre protagonista no futebol brasileiro e internacional. Não falei a respeito do título ano passado? Libertadores também? Sábado que vem, o Flamengo vai disputar com o Palmeiras a final da Libertadores. Eu queria estar lá. Então a gente quer o melhor para o Botafogo, que isso fique bem claro, embora quem acompanha o canal Fabiano Bandeira já tenha ciência deste fato. Pois bem, galera, então o João Paulo Magalhães vem costurando nos bastidores já há algum tempo uma forma do Botafogo não ser prejudicado pelas disputas envolvendo John Textor, Eagle, Iconic, Grupo Ares e por aí vai. O John Textor, acionista majoritário na Eagle, acionista majoritário do Botafogo. Mas o contrato da SAF foi assinado com uma empresa, foi assinado com a Eagle, por mais que o John Textor seja, entre aspas, a cara do projeto. E somos muito gratos ao John Textor. O Botafogo foi campeão brasileiro da Libertadores muito em função do que o John Textor fez no Fogão. Ele promoveu realmente uma revolução no glorioso Botafogo de futebol e regatas. E isso foi muito importante, é muito importante para a nossa história. Só que o John Textor também se enrolou, por exemplo, comprando o Lyon. Pegou empréstimos, tem dívidas e por conta disso está em disputas. E o Botafogo não pode ser prejudicado. O João Paulo Magalhães entra na justiça reivindicando 155 milhões de reais para o Botafogo. Mas não é para o clube social, não é para a parte que não tem o futebol. Não, é para assegurar também que o Botafogo vai ter condições de caminhar num futuro breve com recursos para o futebol. A Eagle Futebol tem um contrato com o Botafogo. O acordo de acionistas precisa ser respeitado. Ontem a SAF do Botafogo também soltou uma nota oficial se defendendo, falando sobre os títulos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, falando sobre o pagamento das dívidas do Clube Social. Também é verdade, a SAF do Botafogo Futebol trabalha muito para pagar e trabalhou muito para equacionar as dívidas, para renegociar. Então tem muito trabalho nisso também, é verdade. Mas temos que pensar daqui para frente. E se o dinheiro parar de chegar? O João Paulo Magalhães, em entrevista ao meu amigo Léo Bessa, lá no Lance, disse que daqui a pouco o Tairo Arruda, ele citou nominalmente, não vai conseguir fazer milagre. Então o Botafogo precisa continuar recebendo aporte para o futebol, precisa caminhar e precisa seguir sendo competitivo. O glorioso disputa no Campeonato Brasileiro uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Parabéns aos jogadores que, apesar de todos os problemas, comissão técnica também,
conseguiram fazer com que o Botafogo se garantisse na Libertadores com rodadas de antecedência. O Botafogo ainda tem 3 jogos a disputar no Campeonato Brasileiro e já se garantiu na Libertadores. Agora quer se garantir na fase de grupos. E com tudo isso acontecendo no extracampo. João Paulo não quer que o futebol volte para o clube social, o André Silva não quer que o futebol volte para o clube social, até onde sei. Mas tem pessoas que trabalharam nos bastidores de forma profissional na implementação da SAF que estão preocupadas com o futuro do Botafogo, porque lidam com pessoas do clube social e lidam com o John Textor também, lidam com pessoas da Eagle. Se a Eagle acredita que o John Textor foi mal na gestão do Botafogo, que se entenda com o John Textor. Se o Textor entende que pode continuar à frente do Botafogo e que a Eagle não tem que se meter no que ele vem fazendo aqui, que se entenda com a Eagle, desde que o Botafogo tenha recursos e uma gestão profissional qualificada. Tem muita gente competente trabalhando no Botafogo hoje em dia. Gente que chegou por conta da SAF e gente que já era competente se encontrou no clube e foi potencializada por conta também da implementação da SAF. O Botafogo tem um caminho a seguir. Aliás, indico, vejam no Panorama Botafoguense do Wellington Arruda ou no Glorioso Play, tá lá em Colab, a entrevista do Belão, Rodrigo Belão, técnico do Sub-20, campeão carioca e com 3 títulos em 2025 com o Botafogo. O El entrevistou muito bem, Matheus Medeiros estava lá também com o Wellington Arruda, e o Belão falou durante 45 minutos praticamente, a base do Botafogo evolui. Sub-20, Sub-17, outras categorias também. Então muitas evoluções com a SAF, mas o Botafogo não pode ficar contraindo dívida e não recebendo os aportes que tem que receber. O Botafogo vai sempre ter que disputar lá em cima com as principais potências do futebol brasileiro e sul-americano. Para isso, o acordo de acionistas precisa ser mantido, precisa ser respeitado. Diz a SAF em nota oficial que está sendo. Então, vamos entender nos próximos dias. O John Textor permanece? Que consiga gerir o Botafogo daqui para frente da melhor maneira. Não permanece? Que a Eagle coloque alguém capaz, mas que deixe fluir o que tem que fluir. E que o Botafogo consiga gerar muita receita também, não apenas vendendo jogadores. Pessoas do clube social, e não estou falando sobre áudio vazado, estou falando também sobre outras pessoas, e não apenas do clube social, mas pessoas que trabalharam pela implementação da SAF no Botafogo de maneira profissional, entendem que o John Textor negociou jogadores importantes do Botafogo com o Nottingham Forest para se aproximar do Marinacks e a investir por aqui. Não aconteceu ainda. O Marinacks não é um investidor hoje do Botafogo até onde sabemos. E há um receio, claro, de que o Textor queira se aproximar de outro investidor ou comprar outro clube na Inglaterra, vendendo também jogadores para lá. Tem jogador importante que não pode sair por um valor baixo. E eu estou falando isso não é à toa. Fato é que o João Paulo, até o momento, vem trabalhando nos bastidores. Isso aí saiu na mídia agora, mas não foi uma mudança. Ele deixou de apoiar o John Textor de um dia para o outro. Não, ele vem conversando, viajou também para entender os pormenores e agora, buscando a proteção do futebol do Botafogo, o João Paulo tomou as medidas que tomou e que saíram na mídia ontem. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Qualquer detalhe novo eu trago para vocês. E o Palmeiras, hein? Tá pipocando? Pois é, no dia 26 de novembro de 2024, o Botafogo foi a São Paulo com o time completo. O que tinha acontecido no sábado anterior? Empate em 1-1 com o Vitória, jogo ruim no Newton Santos. Na segunda-feira, Arthur Jorge convocou uma coletiva de imprensa, falou muito bonito, parte da mídia achou aquilo ruim, não gostou, claro. Ali ele colocou na mesa, ali ele mostrou a grandeza do Botafogo, a firmeza do profissional que é e a qualidade dos jogadores também com palavras. Trouxe a torcida para perto, a galera foi lá para a saída do estádio Newton Santos, estacionamento Norte 2, o time desceu do ônibus, houve aquela interação, a massa alvinegra estava por lá. Depois, no aeroporto, mais botafoguenses, muitos alvinegros, o time sendo recepcionado pela torcida, viagem para São Paulo. Não teve conversinha, time completo. E aconteceu o que poderia acontecer. Futebol é assim, o Bastos se machucou no primeiro tempo, entrou o Adrielson, que foi importantíssimo. Tivemos a zaga com Adrielson e Barbosa,
que sentiu um problema muscular, mas jogou a final da Libertadores, e o Botafogo abriu o placar 1-0 com o Gregory e assistência do Thiago Almada após escanteio. O Botafogo dominante no Allianz Parque. Depois, com um mental não tão bom assim, o Marcos Rocha agrediu o Igor Jesus, foi expulso. Então, o Fogão fez 2-0 com o Savarino, lançamento do John, aquela raspadinha do Igor Jesus, e o venezuelano fez 2 para o Fogão. Posteriormente, 3-0 para o Glorioso, uma batida de escanteio espetacular, coisa de cinema do Savarino e o Adrielson cabeceando. Gol do Palmeiras com impedimento já no final, então 3-1. O jogo deveria ter acabado 3-0. Eu lembro que foi maravilhoso, porque na manhã daquela terça-feira eu estava viajando. Eu fui para a Argentina já no dia 26 com grandes amigos, e lá nós vimos em Puerto Madero, que já estava cheio com a galera alvinegra, essa vitória épica. Fizemos festa já na terça-feira em Buenos Aires. E durante a semana a cidade foi enchendo de botafoguenses. No sábado estava lá o Botafogo completo para enfrentar o Atlético Mineiro. Aos 40 segundos, o Gregory foi expulso, mas Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos fizeram a festa com os gols. O time jogou muito, Arthur Jorge foi muito bem. Botafogo campeão da Libertadores e muito próximo do título brasileiro. Porque na terça-feira venceu o Palmeiras, chegando aos 73 pontos. O Palmeiras tinha chegado aos 70 no final de semana, o Botafogo tinha 69, chegou aos 70 com empate com vitória. O Palmeiras ficou mais perto do título por conta do critério de desempate. Só que o Botafogo venceu 73-70. Foi a Argentina campeão da Libertadores. Voltou, bebeu todas, comemorou o Fogão e foi jogar bêbado. Eu falo isso, o Botafogo foi jogar bêbado contra o Inter na quarta-feira. Golaço do Savarino, depois de um escanteio, passe maravilhoso do Almada, 1-0. Gatito pegou todas, o John não pôde agarrar, estava suspenso. E no domingo, dia 8 de dezembro, 2-1 no São Paulo, com gols de Savarino e Gregory, título brasileiro também. 8 dias, 2 títulos maravilhosos. Não teve mimimi, Botafogo não poupou os jogadores, como lá no meio da temporada, quando o Botafogo enfrentou o Palmeiras em casa, nas oitavas de final da Libertadores e fez 2-1, dias depois, o Botafogo enfrentou o Flamengo, domingo, no Newton Santos. Ninguém poupado também, 4-1 no rubro-negro, poderia ter sido 5, 6, 7. E na quarta-feira seguinte, Botafogo 2, Palmeiras 2, ou Palmeiras 2, Botafogo 2, nas oitavas de final da Libertadores. Classificação épica do Glorioso para as quartas. Depois enfrentamos o São Paulo, passamos nos pênaltis, 5-0 no Peñarol em casa, perdemos lá no Uruguai, mas vencemos a final por 3-1. O que o Botafogo fez é histórico, é um gigante do futebol mundial, que volte novamente a disputar. Lá na Argentina tem um burburinho de final de 2026 na Bombonera. Opa, opa, opa! Já ganhamos no Monumental? Será que vamos ganhar na casa do Boca Juniors o próximo título da Libertadores? Quem sabe? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, deixando o like e ativando o sininho. Se inscrevendo também no Glorioso Play, aqui no YouTube. Lá estou com o Thiago Graxê, Matheus Medeiros e Wellington Arruda. Se inscrevendo também na Placar, aqui no YouTube. Hoje às 18 horas estarei ao vivo no Placar Aberto com José Ilan, Paparazzo, Raíza e André Garoni. Me siga no Instagram, Fabiano Bandeira 10, Futebandeira no Instagram e no TikTok, no Twitter, Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!